Câmara debate possível atraso de repasses da Prefeitura de Natal para a Previdência dos servidores. Governo renova por mais 180 dias o decreto de situação de emergência por causa da seca. Barreiras serão montadas pela Polícia Militar nas saídas de Natal. E ainda, a falta de rampa de acesso traz transtornos aos banhistas da praia de Ponta Negra. Isso e muito mais na edição desta quinta-feira, dia 13 de setembro, do Câmara Repórter. O vereador Sandro Pimentel apresentou na sessão ordinária desta quinta-feira requerimento legislativo de convocação do presidente da Natalprev, Tiago Marreiros. De acordo com os dados disponíveis no portal da Transparência, a Prefeitura de Natal não repassa os valores previdenciários dos servidores há 6 meses. O montante de recursos faltantes ultrapassa a marca dos 30 milhões de reais. O vereador Sandro Pimentel apresentou em sessão plenária desta quinta-feira o requerimento para a convocação do presidente da Natalprev, Tiago Marreiros. Nós pedimos já isso, esses dados da Natalprev, o FUNCAPRE, o FUNFIPRE, que são os 2 fundos, desde 4 de maio. Até hoje eles não respondem. A gente quer pedir uma convocação do presidente da Natalprev para vir se explicar. Ele vai dizer, inclusive ele pode contradizer o que eu falei aqui. Aí qual é a dificuldade do governo em aprovar um requerimento desse? Nós temos um regimento que deve ser cumprido, que diz qualquer requerimento ele deve ser lido no expediente, numa sessão e na sessão posterior colocado na ordem do dia. Nós apenas defendêssemos que fosse respeitado esse trâmite. Então, terça-feira, nós iremos analisar, apreciar. Eu acho que nós temos de esclarecer. Se existe um fato que merece esclarecimento, nós temos de esclarecer sem problema algum. O parlamentar pediu que o documento seja lido e apreciado no mesmo momento, para que não haja um intervalo de uma sessão. Apesar da prática não seguir o regimento interno, o trâmite tornou-se comum na Casa Legislativa e o pedido do vereador Sandro foi atendido pelo presidente Ranieri Barbosa. O vereador pode solicitar de forma oral a inclusão na ordem do dia de sua leitura e da votação. Fato esse que houve o questionamento, mas eu deferi porque se já tem a prática e foi aberto precedente desde legislaturas anteriores, então não vou agora vedar. As declarações do prefeito Álvaro Dias sobre a participação da Câmara Municipal na aprovação do aumento das passagens de ônibus foram fortemente contestadas pelos vereadores. O prefeito fala que o aumento das passagens foi concedido depois da análise de planilhas, de acordo com os técnicos da SCTU, submetido ao Conselho de Usuário e referendado pela Câmara. Nós queremos dizer que em nenhum momento a Câmara teve acesso a nenhuma dessas planilhas, a Câmara votou o aumento de passagens, e o prefeito também chegou ao ponto de dizer que quem menos participou disso tudo foi o prefeito. Quem concedeu o aumento das passagens de Natal foi o prefeito Álvaro Dias. Ele, como chefe do Poder Executivo, ele aprovou o que foi deliberado no Conselho de Usuários. O líder da bancada governista também comentou as afirmações do chefe do Executivo. Foi uma declaração infeliz, a Câmara Municipal não tem qualquer relação com reajuste de passagem, a lei orgânica diz que não passa por aqui, o Conselho de Transporte é que tem essa função, o Executivo apenas autoriza, nem o Executivo tem essa função, é o Conselho de Transporte, então é uma declaração infeliz realmente do prefeito, que eu acredito que foi realmente por um lapso de desconhecimento. O presidente da Câmara disse que a Casa vai emitir uma nota oficial sobre o assunto. O prefeito foi infeliz ou desinformado dos trâmites legais, desde que está amparado pela lei orgânica do município. A Câmara ela não tem competência de dar aumento tarifário, ela tem um assento no Conselho e que por decreto é convocado, o fato é esse que nem a convocação houve, nem a sua publicação. Houve um convite por uma assessora da secretária. Então, tudo foi feito de forma errada e a Câmara se manifestou e exerceu o seu papel. Como também alguns vereadores entenderam que deveria-se, naquele momento, não revogar o decreto, que é o que permitiu e resultou no aumento tarifário. O requerimento deverá ser lido e apreciado na próxima semana. Em debate na Câmara, a situação das pontes de Igapó e Newton Navarro, que, segundo o IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliadores e Peritos de Engenharia, precisam de reformas.
A situação da ponte de Igapó e da ponte Newton Navarro, ambas erguidas sobre o rio Potengi, foi o assunto principal de uma audiência pública nesta terça-feira na Câmara Municipal. Proposição do vereador Sueldo Medeiros. Por apresentar falhas visíveis, né? Em uma delas, a mais antiga, a outra também precisa que a gente tenha esse olhar diferenciado para que não aconteça problemas maiores para a gente ter que fazer essa manutenção corretiva e não a preventiva. Segundo o estudo apresentado na audiência pelo Instituto Brasileiro de Avaliadores e Peritos de Engenharia, IBAP, embora tenham sido construídas obedecendo normas distintas e em anos diferentes, ambas as pontes precisam passar por revisão urgente. Nós temos a ponte que foi inaugurada em 1970 e outra em 1988, né? A ponte de Igapó ela foi duplicada, né? Muita gente não sabe disso. As pontes elas estão num estado hoje que eu digo até que de fácil recuperação. Agora, claro, a gente precisa contar com a participação dos órgãos públicos, né? É de fundamental importância que esses órgãos vistam a camisa e que não deixem para depois um trabalho que deve ser feito de imediato. A ponte de Igapó é a mais atingida, em virtude da corrosão na estrutura pela ação da maré. São necessários serviços que demandariam 3 meses nas estruturas, os chamados pilares-paredes. A principal patologia existente na ponte de Igapó são todos os pilares-paredes que apresentam essa perda de seção da armadura, ou seja, a armadura já foi consumida pela corrosão e não existe com os pontos mais armadura. Então, a principal ação que tem que ser feita na ponte de Igapó é a recuperação desses pilares-paredes. Nas partes das vigas e das lajes das estruturas, como é em concreto protendido, um concreto que tem uma maior durabilidade, certo? Apresentam menos problemas de corrosão. Com apenas 11 anos de existência, a ponte Newton Navarro, que liga a Praia do Forte à Redinha, apresenta a situação melhor, mas também precisa de intervenções, como a limpeza dos pilares, que já apresentam processo corrosivo, e a manutenção dos cabos de aço, os chamados estais. 5 em 5 anos tem que fazer uma aferição de como estão esses estais. O grande problema desse aferimento dos estais é que de 5 em 5 anos passa de um governo para o outro. Né? Como a obra é do Estado, então já joga a responsabilidade para o outro se fizer um plano de manutenção e um custo disso para frente. Então, a última vez que foi feito foi em 2009, né? Então já está na época de fazer uma nova aferição desses estais. O governo do Rio Grande do Norte renovou por mais 180 dias o decreto de situação de emergência por causa da seca em 152 dos 167 municípios do estado. Pois é, Amanda, 91% dos municípios potiguares estão em situação de emergência por causa da seca. Por isso, a renovação. O decreto leva em conta análises técnicas que monitoram a segurança hídrica aqui do estado. O objetivo é facilitar o trâmite dos processos que envolvem obras e serviços para minimizar os prejuízos causados pela estiagem. De acordo com dados do IGARNE, de 47 reservatórios monitorados em 2018, 8 estão em volume morto e 3 estão totalmente secos. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. A partir desta quinta-feira, a Secretaria de Segurança Pública do Estado dá início à Operação Natal Segura, com barreiras policiais. A operação denominada Natal Segura vai começar nesta sexta e terá o trabalho integrado das polícias militar, civil e rodoviária, além do Detran. A ação consiste na montagem de barreiras fixas 24 horas para a abordagem dos veículos. As barreiras serão montadas em pontos estratégicos, nas saídas e entradas de Natal e região metropolitana. O objetivo é reduzir os índices de criminalidade na Grande Natal. Eu queria dizer a toda a população que a partir de amanhã elas vão ver um maior número de policiamento nas ruas e terá o fim de fiscalizar. Dizer à população que não se incomode se tiver seu carro parado, se for uma pessoa de bem, que vai estar com seus documentos em dia, tudo aquilo, se sofrer uma revista, não se chateie, que isso está sendo feito para o bem dela. Vamos agir em todas as zonas de Natal, sobretudo dando ênfase nas áreas onde tem entradas e saídas. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Osmar Oliveira, explicou que o trabalho será realizado com efetivo extra, em horário extraordinário, mediante pagamento de diárias operacionais. O valor das diárias vão chegar a partir de um convênio com o Detran. A crise de efetivo das polícias militares ela é nacional. No Rio Grande do Norte sabemos que desde 2005 não temos concurso público, né? E o efetivo vem diminuindo. Por isso o Estado usa
viés paliativos para que possa suprir esse efetivo. E qual é o viés paliativo? A diária operacional. É aquela situação em que o policial militar está na sua folga, né, e se voluntaria para tirar um turno de 6 horas, né, e recebe aquela diária operacional. Então, essa operação ela está sendo montada exatamente com efetivo extra. A gente não vai impactar no policiamento ordinário diário que a gente tem nas ruas, e sim de um efetivo extra, né, para que a gente possa efetivar essa operação. Aumentou o número de atropelamentos em 3 das 4 rodovias federais que cortam a região metropolitana da capital. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. Os detalhes com Mirela Lopes. O levantamento foi feito entre 1º de janeiro e 11 de setembro, num comparativo com o mesmo período do ano passado. Ao todo foram registrados 28 atropelamentos, 3 a mais do que em 2017. Já o número de feridos gravemente caiu de 13 para 11. Nessa última terça, dia 11, uma mulher morreu atropelada ao tentar atravessar a BR-101 ali no trecho próximo a Parnamirim, bem pertinho de uma passarela. Essa região, inclusive, é uma onde há o maior número de acidentes. Foram 15 atropelamentos, 6 feridos e 2 mortes na região. Também houve 2 mortes e 2 atropelamentos na BR-304, no trecho entre Natal e Parnamirim. Em nota, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, diz que no trecho onde não há passarelas é adotado um sistema para redução de velocidade. Mirela Lopes, para o Câmara Repórter. Perigo e transtorno a quem visita e trabalha na praia de Ponta Negra. O principal cartão postal de Natal não conta com rampa de acesso ao mar e isso tem gerado problemas. A rampa de acesso à praia no finalzinho do calçadão de Ponta Negra é só problema. O pessoal tem que se equilibrar para conseguir descer por aqui e chegar à praia. Sem corrimão, com areia e tubulação, o jeito é se apoiar da forma que for possível. Isso aqui não tem nada de cartão postal, não. A impressão que a gente tem é que a obra que deveria dar acesso aos banhistas foi o contrário. Ninguém consegue descer por aqui com segurança. A Denise e o marido são turistas. Eles vieram de Minas Gerais e contam que encontrar uma simples escada de acesso não tá fácil, não. Não encontramos escada, um acesso bom para pessoas que têm dificuldades para descer. Um jovem desce sem escada, nós não conseguimos. Roberto e Raquel também são turistas. Eles acabaram de chegar à capital do Sol e já se depararam com o primeiro desafio. As escadas destruídas, algumas, e o acesso fica complicado, muitas vezes improvisado pelos próprios vendedores. E de uma forma até de boa vontade também vem a fazer o acesso. Mas mesmo assim não é bem de forma adequada e pode causar alguns acidentes, né? Além de ser uma passarela distante da outra, são muito ruins os acessos, é horrível. Quando o acesso ficar pronto, todo mundo vai ser beneficiado. Cadeirantes e idosos, por exemplo, vão poder chegar à praia por essa rampa. Mas, por enquanto, frequentadores precisam subir e descer por aí, nessas escadas de madeira inclinadas, improvisadas e em cima de montantes de areia. A gente vê que os vendedores têm a maior boa-fé de atender melhor possível nós que somos turistas, mas é muito complicada. A situação se torna ainda pior em relação aos ambulantes que sobrevivem do trabalho na praia. É o caso do Osmar, de 55 anos, que trabalha em Ponta Negra há 20. Com a situação do acesso, ele precisa descer com um saco de gelo nos ombros, correndo até o risco de se acidentar. Realmente tem o risco de acidente porque é de tábua e bloco de cimento, né? Aí o bloco de cimento pode escorregar e o corrimão pode cair e a pessoa levar uma queda. A situação por aqui está tão complicada que os ambulantes estão construindo com o dinheiro do próprio bolso escadas de acesso no improviso. A gente se é unido e cada um dá um negocinho, um pedacinho para ver se a gente consegue para o turista descer, né? Para o turista descer. Se não for assim, a gente não revende nada. Eles contam que as vendas estão ficando cada vez pior. Não tem venda para a gente compra um saco de gelo por 10, vende por R$20, não tem como a gente sobreviver não, com isso aqui não. E a prefeitura vai resolver o problema e nunca resolve.
Uma semana trabalha e um mês não. Uma semana trabalha e um mês não. Não termina isso aqui, 4 anos que tá desse jeito aí. Agora, vocês lembram do casal no início da reportagem? Pois é, eles vão caminhar mais um pouco pela orla. E sabe por quê? Nós vamos voltar para procurar de novo e descer com dificuldade. Porque se nós cairmos, acabou nosso passeio. De acordo com a Secretaria de Obras Públicas de Natal, a obra ainda não tem 5 anos. Começou em maio de 2017, mas devido a problemas na tubulação, foi preciso interromper em junho deste ano. A previsão é que o serviço seja retomado em outubro. O órgão ainda informou que a obra está sendo mantida com recursos da Prefeitura. Entrou em vigor a lei municipal que proíbe o uso de jalecos, aventais e outros equipamentos de proteção individual fora do ambiente de trabalho. Luísa Mendes. A intenção é evitar uma contaminação que possa ser repassada aos pacientes atendidos por esses profissionais. O descumprimento da lei poderá gerar uma multa ou uma advertência, dependendo, claro, de cada situação. E os empregadores também serão responsabilizados. Caberá à Prefeitura de Natal estipular os valores e também a aplicação das penas. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. O que a campanha reduzida pela metade e o menor tempo de propaganda eleitoral implicam na decisão dos eleitores no pleito deste ano? Nós ouvimos um cientista político e a população para saber o reflexo dessas novidades nas urnas. Toda eleição é assim. A corrida para conquistar o voto dos eleitores se repete. Com o tempo cada vez mais corrido e a descrença na política, essa tarefa se torna ainda mais difícil. Nas ruas, muita gente ainda não decidiu em quem vai votar. Eu não decidi ainda não. Deputado estadual, deputado federal, governador, isso aí eu ainda não tenho ninguém para votar. Outros estão bem desconfiados com a postura dos candidatos. O que é que o senhor tem achado da propaganda? Tudo mentira, palhaçada. É igual estar no circo, só palhaçada mesmo. A propaganda eleitoral gratuita é um bom caminho para conquistar o eleitorado. Mas este ano ela teve o tempo reduzido, o menor desde que foi criada, o que torna ainda mais difícil a missão do candidato. Não assisto TV, aí eu não estou acompanhando não. Por outro lado, há pessoas que assistem o programa eleitoral e afirmam que é possível sim definir o voto por meio dele. Estou assistindo agora. E ajuda alguma coisa? Estamos vendo aí cada um que fale, né, e vamos ver se vale a pena, né, escolher algum candidato desse, né. Não pode deixar de votar, né? Dá para definir sim, tem várias propostas, eles colocam ali, é pouco tempo, então não dá para conhecer todo mundo, mas alguém tem que escolher alguém para tentar mudar, para que o país venha ser um país melhor. Ouvimos um especialista na área, Antônio Spinelli é cientista político, e ele afirma que o programa eleitoral menor privilegia os candidatos mais conhecidos. Essa redução do tempo vai favorecer esses candidatos que já detêm mandatos, ou então que tem grande exposição na mídia. Qual seria o investimento que essas pessoas que têm uma propaganda menor para poder alcançar esse público? A saída aí seria investir nas mídias sociais, por um lado, e por outro lado nos modos tradicionais também de contato com o eleitor, buscar o contato direto com o eleitor e investir pesadamente nas mídias sociais. Apesar do tempo reduzido, o cientista político afirma que o horário eleitoral continua sendo importante. Mas o maior tempo na TV e no rádio não são determinantes para o sucesso nas eleições. É muito relativo, não é todo candidato que dispõe de muito tempo que leva vantagem por causa disso. É claro que é um dado importante, dispor de tempo na televisão permite que o candidato trabalhe melhor as suas propostas e se faça mais conhecido, até pela própria exposição em si. Um fator que pesa, que vai pesar, mas também no sentido mais conservador, é a questão da antipolítica, né? Então, na medida em que se dissemina essa ideia da antipolítica, de subestimar a política, etc., então isso favorece os setores mais conservadores. Por quê? Porque eles têm um eleitorado relativamente cativo, eles dispõem de recursos que os novos candidatos nem sempre dispõem, né? E, portanto, tendem a ser reeleitos. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos ao governo do estado para esta sexta-feira. O
O candidato Breno Queiroga, do Solidariedade, concede entrevista às 1h30 da tarde a uma emissora de rádio. Às 3 horas da tarde, participa de reunião com apoiadores na região oeste do estado. O candidato Robinson Faria, do PSD, participa de carreata e passeata por 15 ruas de Mossoró. A concentração é às 6 horas da noite, no cruzamento das avenidas Rio Branco e Luiz Colombo. Às 8 horas da noite, realiza comício em Mossoró. O candidato Dário Barbosa, do PSTU, faz panfletagem às 3 horas da tarde na Praça dos Beijoqueiros, no bairro do Bom Pastor, na zona oeste de Natal. Às 6 horas da noite, ele realiza rodada de conversa sobre a dívida ativa e a dívida pública na sede do PSTU em Natal. O candidato Carlos Eduardo, do PDT, grava programa eleitoral às 9 horas. Às 2h30 da tarde, ele está em Caiçara do Rio dos Ventos. Às 4 horas, em Lages. Às 5h30 da tarde, em Pedro Avelino. Às 7h30 da noite, em Afonso Bezerra. E às 9 horas, em Angicos. Os candidatos Freitas Júnior, da Rede, Heró Bezerra, do PRTB, Fátima Bezerra, do PT e Carlos Alberto, do PSOL, não enviaram a agenda de campanha no tempo pré-determinado. No próximo bloco, você não pode perder a entrevista do dia. Nayara Azevedo, coordenadora do Dia Mundial da Limpeza, vai falar sobre o mutirão que vai acontecer no litoral da capital. Até já! Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Já estamos de volta com o Câmara Repórter e o meu bate-papo agora, sabe com quem é? Com a Nayara Azevedo. Ela é coordenadora da ação aqui em Natal do Dia Mundial da Limpeza. Gente, e é um trabalho tão bonito que a gente vai saber mais detalhes agora. Tudo bem, Nayara? Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. É a primeira edição dessa ação que vai acontecer na orla aqui da capital, de Ponta Negra até a Redinha, é isso? Isso mesmo. Essa ação ela teve início em 2008 na Estônia. Natal é a primeira vez que está participando, mas o mundo inteiro está mobilizado para essa ação. Hoje somos 150 países e mais de 390 cidades no Brasil. Bom, essa vai ser a primeira ação aqui em Natal. Isso. São 2.000 voluntários, é isso? Inscritos. Então, a gente começou, porque toda ação a gente tem que se preparar para receber os voluntários, né? Então, nós começamos a nos estruturar. E essa estrutura foi feita para 1.000. De repente, passou para 2.000. E agora nós estamos caminhando para 3.000. Isso é muito bom. É muito legal. Isso é muito importante. A gente enxerga nisso uma sociedade que se importa, né? Então, e o problema do lixo hoje é um problema global, né? E a gente todo mundo produz lixo. Todo mundo, e toda hora, 24 horas, e as pessoas se iludem achando assim, bom, meu lixo eu tirei daqui, coloquei ali, pronto, está resolvido, né? Imagine quanto lixo a vida inteira todas essas pessoas produzem. Eu costumo dizer que o lixo que a gente está vendo agora é o que transbordou. Então, gente, não dá mais tempo, sabe? As pessoas sempre diziam assim, se cada um fizer a sua parte, não dá mais tempo. A gente precisa fazer a nossa parte e a parte de quem não está fazendo nada, porque são muitas partes para serem feitas, sabe? Então, essa ação é uma ação que literalmente você arregaça as mangas e coloca a mão no lixo. Como ela disse, então, olha que já passaram aí de 3.000 voluntários e ainda dá tempo, não é isso? Claro, todos estão convidados. Como que vai funcionar essa ação? Ela é agora, sábado,
das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. Gente, participe, tem pontos de encontro na praia de Ponta Negra. São 8 pontos, São né? 8 pontos, de Ponta Negra até Redinha. Você chegando na praia, você vai logo identificar, tem a barraquinha para a pessoa receber o material, a luva, o saco de lixo, água mineral, para todo mundo trabalhar. Gente, é importante participar com a família, com os amigos, levem as crianças, é muito importante. Hoje as crianças educam os pais, a gente sabe disso porque aprendem e passam. Existe uma lacuna numa geração que não teve muita rigidez nessa questão ambiental. E hoje a gente sabe, as crianças já na escola aprendem tudo, desde pequenino, eles sabem mais do que a gente. Então é importante que eles participem e o mais gratificante é saber que as novas gerações vão nascer num ambiente diferente. Que eles vão... Melhor que o nosso, dessa geração aqui. Mas não tenho dúvida, sabe? Eles, do mesmo jeito que nascem mexendo no iPad, eles nunca vão jogar um lixo no chão. Nunca, sabe? Então, e vai se recolher tudo. Tudo. Nesse mutirão. Nesse mutirão, nessa ação, o mundo inteiro está recolhendo tudo. Às vezes as pessoas falam assim, mas é muito, tem que fazer muito mais. Tem. Mas, gente, o primeiro passo é a gente colocar o lixo no lixo. Olhe para a nossa cidade. Veja quanto lixo está espalhado. Existe a Urbana que recolhe, mas ela recolhe, se todo mundo, já pensou? Se todo mundo juntasse, colocasse nos pontos certinho, a Urbana chegasse e só recolhesse o lixo, que maravilha que seria. É o primeiro passo. Tem mais? Claro que tem. O segundo passo, a reciclagem, né? A coisa vai e volta e a gente não precisa utilizar produtos novos, não precisa produzir novos produtos, né? Então, gente, é consciência ambiental, é um ato de amor. Todos estão convidados. Bom, o lixo vai ser recolhido pela Urbana e vai se fazer, inclusive, no local uma triagem, né? Vai se separar material reciclável para que isso seja reaproveitado. Exatamente. A Urbana, que vestiu a camisa dessa ação, essa ação, vale lembrar que é uma ação voluntária, não tem vínculo político nem religioso. Toda a cidade busca apoio da prefeitura local, independente do partido. Aqui em Natal, a Urbana literalmente vestiu a camisa. Cláudio Porpino é demais. Então, o que vai acontecer? A Urbana vai estar lá recolhendo todo esse lixo com a gente. As cooperativas vão separar esse lixo. Universidades como o IF vão participar dessa separação para identificar o tipo de lixo. Esse material vai ser pesado e a sociedade vai ter um feedback do que nós encontramos. E sabe por que tudo isso? Porque daqui 10 anos, com todo esse esforço, nós vamos ganhar o título da capital mais limpa do Brasil. Do Brasil. É isso mesmo. Às vezes as pessoas perguntam, mas como que vocês vão fazer isso? Gente, é simples assim. Todo mundo sabe, todo mundo come, dorme, né, respira. A partir de agora tem que fazer parte da nossa rotina catar lixo, sim. Como? Envolvendo todas as camadas da sociedade. Hoje existem várias ações ambientais segmentadas. Alunos que limpam aquela praia, professores que fazem bababá, grupos... A gente não pode mais segmentar, a gente está trazendo toda a sociedade. Então, ONGs, instituições, empresas, empresários, voluntários avulsos, todos que sabem que é certo. Ninguém, você chega para conversar com alguém sobre esse tema, ninguém vai discordar. Todo mundo concorda, porque a gente já chegou no nosso limite. Então, como que a gente... Pode não praticar, mas concorda. Exatamente, ótimo. Isso que eu ia falar, existem 2 tipos de pessoa. As que vão colocar a mão na massa e que vão ter atitude e as que vão apenas observar. Por isso que a gente vai ter que fazer mais. A gente vai ter que fazer por nós e por eles. Envolvendo toda a sociedade, a gente está cobrando projetos de empresas, empresários, instituições. Esses projetos vão funcionar durante o ano todo. Então, olha, veja bem, uma universidade... A gente conversou com várias, então uma universidade está colocando os alunos, a UniRN, por exemplo, colocando os alunos para pensar, startup, pensar sobre, está tão na moda. Todo mundo fala em startup, exatamente, né? A nossa que são vida... ideias inovadoras aí. Exatamente, e a nossa vida é tão corrida, a gente não para pensar sobre. Já pensou? As pessoas pensando sobre como resolver esse problema do lixo, quantas ideias... E se for através de empresas, empresários que podem viabilizar junto com os funcionários, as famílias, aí vira uma extensão. Na hora que você
implementa na sua empresa, o seu funcionário viu o resultado, viu que lixo é dinheiro, tem esse detalhe que é um super motivacional. Gente, lixo é dinheiro. Quem está jogando lixo no terreno do vizinho está jogando dinheiro. Então e literalmente. Então, na hora que as pessoas compreendem isso e colocam em prática, não tem mais volta. Não tem mais volta. E é isso que a gente está fazendo, contagiando a rede toda. Todos os segmentos. Sem contar que a praia de Ponta Negra, né, vai ficar muito mais bonita. Todas elas. Nossa, eu não vejo a hora, falando sério, de ligar a televisão e ouvir os jornalistas informando que Natal é a capital mais limpa do Brasil. Gente, a gente merece uma boa notícia e essa depende de todos nós. É verdade. Olha, o prazo tem 10 anos, então a gente consegue. É uma meta, a gente vai chegar lá, viu, Nayara? Muito obrigada pela essa entrevista. Eu desejo boa sorte aí nessa ação, viu? Muito obrigada. Qualquer coisa, conta com a gente aqui. Muito obrigada. A gente vai precisar muito de todos vocês. Obrigada mesmo e a gente espera todos vocês lá. Muito obrigada. Obrigada. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Eu agradeço muito a audiência de todos vocês. Participem dessa ação. Olha que beleza que é falar sobre isso. A sua contribuição é muito importante, tá? A gente se vê na sexta-feira, então. Tchau.